Vamos a mais uma descoberta, mais um caminho, mais uma ponte que leva ao divino. E tenho certeza que essa ponte você ainda não tem muito conhecimento, mas logo, logo ela vai se espalhar por o mundo, se Deus quiser. Eu tive a oportunidade de conhecer numa imersão, agora em 2025, e eu garanto que foi transformadora. Talvez eu esteja aqui hoje com tanta coragem e leveza para falar de tudo isso, porque eu passei por esse processo. Então eu trouxe para vocês hoje Raquel Matos para falar sobre o Amani. É Amani, né, Raquel? É Uhum, assim, a princípio a gente tem até uma dificuldade de falar nessa uhum, técnica uhum, tão profunda. uhum. E, eu queria que tu começasse falando o que que é o Amani e o que que ele pode fazer pelo ser humano. O Amani é uma tecnologia estelar. Essa tecnologia vem, de um povo chamado Pleiadiano, né. E onde é que Então vive esse foi povo? esse povo vive nas Pleiades, mas eles estão aqui na Terra há muito tempo. Uhum. Então, é da constelação das Pleiades, então eles são pleiadianos, estão na Terra há milhões de anos, então, para fazer experimentos científicos, são partes de nós também, né. Então a gente tem esse DNA pleiadiano, né, então a gente tem alguns DNAs, de condições estelares, né, que os pleiadianos hoje trabalham através de algumas técnicas, e o Amani é uma delas. A Amani acorda o teu DNA pleiadiano, acorda aquele DNA primordial, trazendo para você a tua natureza primordial. Então o ser humano ele tem naturezas muito ricas que não foram desenvolvidas. E por que que o Amani foi, incluído nessa nossa jornada espiritual? Porque inclui o corpo. Geralmente a gente tem uma ideia de que espiritualidade é fora do corpo, é meditando, é fazendo viagem astral, mas na verdade quem guarda todos os registros de conhecimento de todas as vidas e é atemporal é o corpo físico. Então os pleiadianos, eles estão ensinando a gente a ter nossas capacidades, espirituais naturais através da memória corporal. Então o Amani chega aí. O Amani ele vai, desdobrar a sua consciência, então você está com o corpo físico na terceira dimensão, mas esse corpo é que vai te dar capacidade de você desdobrar a sua consciência e enxergar as coisas de amplamente, né, enxergar as coisas de maneira mais ampla, né. Então o corpo, a terceira, a quarta e a quinta, o corpo ele acessa em paralelo a isso, né. Então ele não tem presente, passado, futuro, não existe isso para o corpo. Uhum. E o corpo vai trazer qualidades de você, de todas as suas vidas, memórias e também incluindo esses traumas que a gente tem que nos mantém preso em ciclos de repetição kármica até, né. Então se você E é fica em como se ele fosse soltando, fosse cada vez que tu trabalha no corpo da pessoa, tu vai soltando uma emoção. uhum, Isso eu senti bastante na imersão. uhum, Porque quando a gente vai para a maca e começa, assim, o toque em cada ponto, toca no coração, toca nas costas, assim, parece que que brota uma emoção, vem, assim, realmente ancestral, tu acessa coisas que tu nem imagina que estão guardadas ali, que tu uhum, muitas vezes tem muito medo de olhar para aquela emoção, tu sente vergonha, porque a uhum, vida inteira tu escutou que sentir raiva não é legal, que sentir tantas coisas assim, o medo, né, como é que tu vai sentir medo? Tu é medrosa por ter medo? Não, tem que ser corajosa. Aí tu uhum, esconde o medo e tu coloca uma carapaça de uma coragem que tu nem tem, porque lá no fundo tu tá morrendo de medo. uhum, Então quando tu acessa, te permite acessar e olhar tudo isso e colocar para fora e diz: "Não, eu posso sim sentir medo, uhum, mas dentro desse medo, daí sim vai vir a minha coragem". uhum, Eu posso sim ter raiva de várias coisas que aconteceram, mas no momento que eu me permito olhar para essa raiva e soltar a raiva, vem uma explosão de compreensão, uhum, de amor. Então, essa coisa assim de tocar no físico mesmo e não pensar só que na meditação que tu chega a transcender,
que também acontece, Acontece. mas que no corpo físico tu guarda muitas coisas, isso é realmente transformador, assim, é uma nova visão. No meu ponto de vista, foi um novo tipo de acesso dessa expansão da consciência. Que é mais um acesso, né? Temos Exatamente. muitas ferramentas pleiadianas na Terra. Então, e antigas e ancestrais, né? Textos antigos já falam sobre pleiadianos, né? Então, textos védicos antigos já comunicam sobre o povo estelar. Mas é interessante tu falar que quando eu acessei a raiva, quando eu acessei o medo, quando eu acessei a tristeza, veio uma nova compreensão de mim, porque essa emoção ela vai se desdobrando, ela vai saindo do estado de sobrevivência. E você compreende o estado de sobrevivência, você ocupa lugares e buracos que estão faltando em você, que é de inconsciência, que é aquele corpo emocional que fala, né, no campo e faz você repetir de padrão. E hoje, você tem uma capacidade de usar as emoções como fonte natural do teu poder. Por exemplo, a raiva, ela é pura coragem. Ela é o fogo, ela é o tesão, ela é um movimento, ela é a comunicação. É isso que a gente está fazendo aqui. O medo é a percepção mais aguçada da vida, né? Então você olha bem, você escuta bem, você tem o nariz que consegue farejar. Então, esse é o medo. Se não tivesse medo, a gente seria uma caça muito fácil também para, né, para tu distinguir o que é. Isso. O medo tem a ver alguma coisa com a intuição também? Muita. É, O agora medo, tu ele é o bateu viajante nisso. do tempo, né? As videntes, a gente acha que tem uma condição especial. Ninguém é especial. Todo mundo tem capacidades especiais, naturais do ser. Então, é isso que os pleiadianos falam sobre espiritualidade. Você acordar as suas capacidades naturais, entendendo aonde você colocou o seu medo, a sua raiva, a sua alegria, a sua tristeza, para entender que isso não é as tuas histórias são outra coisa. Então, se você imagina uma sociedade com capacidades naturais, conscientes da emoção. Todo mundo ia saber o seu propósito, por exemplo, o seu propósito do coração, eu digo. O propósito não está fora. Tá dentro. Está dentro. O propósito de viver uma vida mais feliz. Então, imagina, todo mundo ter percepção de si, uma tristeza consciente. Todo mundo conseguir uma raiva consciente, fazer um movimento consciente, usar a intuição para viajar no tempo, para perceber as coisas além da ilusão. E todo mundo ter essa criatividade natural do teu ser, porque ele é único. Então, se for uma sociedade assim, Uma sociedade desperta. a gente desperta, né? Aí até tem esperança para a humanidade. Tem Exatamente. esperança para a humanidade? Eu tenho, hoje eu tenho. Depois de passar por tudo que passou. Sim, sim, hoje eu tenho, porque vai crescendo, assim, até hoje, assim, faz 10 anos que eu tô na espiritualidade, mas até hoje eu me surpreendo muito. Os pleiadianos são seres muito mais tecnológicos, que trazem uma capacidade de que a gente enxergue as coisas diferente e tão diferente que parece que não tem fim, assim. Então, eu sinto o corpo como se fosse um universo que não tem fim. Cada região do corpo ele acessa um tipo de emoção, tô certa? Depende. É. Cada região do corpo, ele tem uma característica. Por exemplo, o quadril, ele vai trabalhar o poder pessoal, né? Então, os pulmões, o cansaço, mas não necessariamente nessa ordem, porque depende muito por exemplo, a criança às vezes está no quadril, que é no pescoço, né? Então, a gente tem alguns portais que são mais ou menos aquilo, né? Que o pescoço trabalha a criança, o quadril trabalha poder pessoal, tudo isso, mas as coisas estão interligadas, né? Então, o corpo é uma geometria que está interligada uma coisa com a outra. É como um mapa astral, sabe? Sei. Se eu vejo um planeta, não entendo de mapa astral, mas se eu vejo um planeta único, ele não vai me dizer sobre mim.
Ah, com certeza. né? Ele exatamente é um mapa, né? É, Tem exato. muitos Então, tesouros ali a serem eu pego, tipo, descobertos. vou dar um exemplo, eu pego Saturno, mas se eu não olhar para Saturno em Sagitário Olhar e para fazer, Júpiter, olhar para. fazer o link com Júpiter, eu não entendo nada de mim, Aham, né? aham. Então, eu costumo dizer que o corpo é o mapa astral, e isso já tem, né? Os maias, tradições muito antigas já entendiam sobre isso, já liam o tempo sobre isso. Os pleiadianos chamam eles de viajantes do tempo. E a coluna? A nossa coluna tu estava falando a questão dos ossos, que traz muito da nossa ancestralidade. O que Uhum. tem lá na nossa coluna vertebral? A memória de volta para casa. É a memória que você volta para sua origem, né? Então, o trabalho que a gente faz na coluna, o Amani faz muito a liberação via coluna, né? E outros portais do corpo. Frequência de brilho trabalha essa volta para casa, tua origem, né? Então, frequência de brilho e Amani são irmãs, né? E uma é sutil, outra é mais xamânica, mais emocional, mais terra, mas também é estelar. Então, assim, a coluna, ela traz uma capacidade de você ancorar no teu corpo físico a sua casa estelar. É muito poderoso. A coluna traz toda a memória das estrelas, por exemplo. Então, e mais coisas, mas a coluna é especial. Eu saí dessa vivência, assim, passei por uns outros processos, como o Temascal também. Depois eu vou precisar falar desse Temascal, porque realmente, depois que eu saí daquela tenda, eu pensei assim, ó, não há nada na vida que eu não possa fazer depois daquela superação Uau! toda. Foi essa Que impressão que eu especial. tive. Eu tive assim, ó, porque eu tive um pouco de pânico, um pouco não, bastante pânico, e eu não sabia que eu poderia ter um pânico dentro, né. É uma barraca, uma pequena barraca, Uma tenda. uma tenda, e, a gente foi chovia muito, muito em Florianópolis, um frio, e daí todo mundo, assim, com pouca roupa, assim, tapada a cabeça, tapado o umbigo. E eu nunca tinha participado do Temascal. Eu disse: "Não, tudo bem, né, se tá todo mundo indo, mas não é muito confortável". As pessoas me diziam, eu disse: "Ah, mas eu topo todas, né, se tá todo mundo indo, eu vou também, se eu tô aqui, eu, né, preciso passar por isso". E aí a gente então entra, né, nessa tenda, tem origem mexicana o Temascal? Tem origem xamânica Xamânica. em muitos países. Tá, então daí a gente entra, faz referência, né, e tudo, entra. E aí no momento que eu entrei, era um lugar escuro, pequeno, né, que as pessoas já estavam ali e estava chovendo muito, então a gente estava dentro d'água, né, eu estava em contato direto com Gaia, com a natureza, direto. Literalmente com o útero, né? Literalmente com o útero. E aí quando eu entrei naquele lugar, eu pensei assim: "Ó, não, eu não vou conseguir ficar, eu não vou conseguir ficar, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair". E eu lembro que ela disse, como é que é o nome da que estava conduzindo? A Michele. A Michele. A Michele dizia assim: "Mana, calma, tu vai conseguir ficar". E eu falava: "Não, não vou conseguir". Pensava assim: "Não vou conseguir mesmo, me deixa". Aí eu dizia: "Me deixa na porta". Dela: "Conversa com Gaia, conversa com Gaia, pergunta pra ela por que que tu não tá querendo ficar aqui". E aí eu na hora obedeci, fui ali, botei a testa, né, e comecei a conversar: "Por que que eu não quero ficar? Por que que eu não quero ficar? Me ajuda a ficar, me ajuda a ficar, me ajuda a ficar". E aí eu fui respirando, fui me acalmando, sentei do lado de uma parceira minha de quarto, que foi muito importante também, me deu uma. E aí eu fui respirando, e aí tem vários portais, né, acessando o corpo físico, o corpo, né, o astral, emocional, o corpo, enfim. E, dura mais ou menos umas 3 horas, por Geralmente aí. sim, mas eu acho que esse temascal ainda durou menos. É. Uhum. E aí vão entrando as boelitas, né, Sim, que são as as pedras as pedras quentes. quentes, aquilo pode chegar até a 60 graus, então realmente são sensações incríveis que tu vai sentindo com música. E aí abre a primeira porta e ela diz assim, primeiro ela disse o seguinte, ela disse: "Ninguém vai morrer aqui, tem muito oxigênio aqui dentro, mas se fosse um lugar para morrer seria ótimo".
E eu, meu Deus, porque eu tenho os pesadelos recorrentes, eu tinha, de que eu tô, assim, presa num lugar que eu não sei onde é que é, assim, muito escuro, muito escuro, muito escuro. E aí eu me acordo, às vezes até com sonambulismo, tentando achar esse lugar de saída. E ali eu me vi lá, dentro desse lugar. E aí, quando ela abriu esse primeiro portal, ela disse assim, agora vocês podem sair, vocês têm autorização para sair, aqui a nossa liberdade é controlada. Mas eu quero dizer o seguinte, se saírem a cada porta que abre, vai ser um parto prematuro. Eu falei, não, agora eu vou nascer na hora que eu tenho que nascer, só isso que eu pensava. Adorei. Então, assim, foram realmente muitas vivências, assim, que te trazem muitas memórias e muitas emoções que trabalham com campos profundíssimos. Então, eu saí de lá com muita vontade de fazer aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu me propus a fazer. Então, foi realmente um despertar bem interessante. E depois, assim, eu senti um pouco de momentos, assim, de dor no coração. Eu senti, assim, tem coisa que foi muito mexida no meu coração. Você trabalha muito nisso. Muito, muito. É a jornada. Então, imagina, a Terra é o seu corpo. Então, por isso que dentro da jornada do caminho do coração, a gente coloca elementos e ferramentas antigas, ferramentas tradicionais antigas. Primeiro, porque o teu corpo já lembra do Temascal. Você não sabe, mas o teu corpo vai lembrar. O teu corpo lembra também em entrar no coração e nas emoções. O seu corpo também vai lembrar. A energia do círculo, se você lembra. Ah, eu lembro bem. Participei ativamente desse Então, círculo. esse círculo, quando você senta lá, você sabe que você lembra, porque todo o teu corpo vibra quando senta nesse círculo. Porque há uma geometria, há algo que é especialmente para que vocês lembrem. Então, na verdade, todas essas medicinas é para lembrar. É para lembrar de que você já sabe fazer isso. E aí, o Temascal eu trouxe especialmente por isso, porque vocês estavam dias entrando no corpo, e o corpo é conexão direta com Gaia. É plugar o corpo com Gaia. Só que a dor no coração, ela vem porque ainda temos véus, né, de resistência. Então, esses véus de resistência dá uma dorzinha mesmo, uma dor bem grande, né? Dá uma assim, tá, e aí tu aplica a técnica de soltando, de soltando, de simplesmente soltando. e aquilo vai acontecendo, acontecendo, isso, e vai expandindo, vai expandindo. Eu costumo dizer que tu vai levar o Amani para a vida. Você não sai da terapia de Amani e encerra ali. Porque o teu corpo vai lembrar a entrar em contato. Isso vai ser tão automático, vai ser tão oxigenado em você. Você vai fazer isso ao longo da vida. Por isso que isso é um treino para você voltar para o útero da terra. É um treino para você voltar para a origem, para casa, que é o teu coração. E a terra, ela tem a mesma frequência do seu coração. Então, seu coração lembra. Sabe que eu me vi muito selvagem. Assim, quando tu falasse ali da coluna, né, da ancestralidade, eu me vi muito selvagem, muito livre e, assim, sempre conectada com as coisas do divino mesmo. Acho que já trabalhei isso muito na vida. E nem sei se trabalhei da forma correta sempre, talvez não. Talvez esse momento agora, né, essa oportunidade, né, agora encarnada, eu esteja com a oportunidade, certo? Chegou a me emocionar de realmente levar a espiritualidade do jeito que precisa ser levada. E eu agradeço muito a oportunidade, agradeço todos os sinais que eu tive, porque eu não conhecia a Raquel. Eu não conhecia quando... Eu sabia muito que eu queria fazer uma imersão esse ano, desde que mudou ali 2024 para 2025, eu pensei, eu preciso fazer uma imersão. E aí eu fiz o meu mapa astral do ano, assim, aparecia maio, mas eu não tinha visto mais o meu mapa. E aí eu comecei a dizer, não, mas despertou, assim, é por agora, e aí começou a aparecer no Instagram, as coisas vão aparecendo pra gente no Instagram, parece que, né, a gente ativa ali a anteninha, e aí a gente começa a conectar e apareceu o Amani. Que coisa diferente. Aliás, eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Disse, meu Deus, que coisa diferente que eu tô vendo. Ai, nunca vi isso na vida, me interessei.
Passei para uma amiga minha, Karen Mandelli, aliás, é a segunda vez que eu já cito a Karen aqui no podcast. Passei para Karen e disse para Karen, vamos fazer junto? Ela disse, não, a Raquel é muito minha amiga, eu já fiz. Deu, ai, não é possível. Aí conectou tudo, linkou tudo. Eu tive realmente um sangramento muito grande antes, achei que eu não ia poder estar presente, a gente conversou sobre isso. E aí tu me disse, ali tá a cura. E aí eu só rezava assim, te liga com os pleiadianos. E aí no momento que tu me disse, eu já comecei a me conectar e comecei a pedir para eu poder estar presente. E eu consegui. Eu consegui estar lá. E o que mudou para você quando você acessou essa qualidade energética do teu corpo? O que radicalmente mudou, assim, que tá bem aparente para ti? Primeiro que eu tô mais segura. Muito mais segura. Antes eu ficava muito preocupada com o que os outros iam pensar. Imagina se eu começar a falar sobre espiritualidade, né? Falar sobre Umbanda, falar sobre, né, tantas coisas, os orixás que eu adoro e as pessoas vão me tirar pra louca, né? E ali me deu uma força de dizer, eu confio naquilo que eu tô fazendo. Eu confio na espiritualidade que está presente nos meus mestres, nos meus guias. Eu confio que eu estou no caminho certo. Eu pedi tanto para estar nesse caminho e agora esse caminho está aqui na minha frente. Então, não me importa o que os outros digam. Eu sei dentro do meu coração, a minha verdade é essa. E essa minha verdade vem para ajudar muita gente. Então, eu lembro lá na época da televisão que eu ainda tentava, assim, falar um pouco de autoconhecimento e dizia, ai, que bobagem, que besteira, e eu me travava. E aí eu lembro de uma pessoa, que eu não lembro o nome, porque realmente tem problemas de memórias, e ela me escreveu e disse assim, adorei que tu falou, isso vai mudar a minha vida. Eu tenho câncer, e isso me deu uma força, porque eu falei sobre depressão e né, sobre esses processos todos, e ela disse, realmente foi muito importante para mim. E aí depois, anos depois, ela disse, Carla, eu me formei em Direito e eu me curei do câncer. E o que tu me falou não sai da minha cabeça. Então vem me agradecer. Então não tem coisa que nutre mais a alma do que isso, Não. sabe? Tu poder ajudar o próximo a, como tu disse, se cada um pudesse ajudar mais um, quem sabe o mundo seria outro. A gente não ia entrar, né, no nosso verdadeiro DNA, na nossa verdadeira nossa natureza, que é o nosso eu sol, que é a nossa divindade que está dentro de cada um de nós. Todo mundo é luz. Só precisa acessar. E não é nem acreditar numa verdade, é você ir na sua verdade. Então a gente mudou muito, né? Mudou muito. Então, assim, não tem uma verdade para acreditar. Não! Tem uma verdade para você acessar em você. Então, é a sua verdade. A verdade é... E aí você sai segura da tua verdade. E quando você faz isso, tudo acontece porque é você na sua verdade. Fluindo. E flui. Porque me chamou a atenção quando você falou assim, eu não sei se eu procurei da forma certa. Que não tem certo, né? Tudo isso contribuiu, mas é o que você tá segura de hoje servir, né? Tipo, Exatamente. de encontrar a tua verdade. E a tua verdade, eu acho que você tá trazendo várias verdades. Olha que interessante, essa é a tua verdade, E né? sempre foi, desde pequena. Uhum. Desde pequena, porque daí todo mundo dizia assim, não, mas se tu é batizada católica, é só isso que tu tinha, né? É por esse caminho que tu precisa ir. E eu sempre dizia, gosto de tanta coisa, eu pensava, né? É tanta coisa. É tanta coisa que leva pro mesmo ponto. A chegada é igual, sempre igual, é a mesma. Existem vários caminhos que batem num coração, batem num outro coração. Ou então vários caminhos que batem, né, pra gente como um todo, a gente não precisa escolher um, né? Então, eu me lembro de uma tia minha já falecida que me apresentou o universalismo. A minha tia me apresentou. Eu era bem pequena, eu tinha 9, 10 anos. E ela me levava para o centro de Umbanda e me levava para o centro espírita. E era, assim, o programa que eu mais gostava.
Vamos, Carlinha, lá, vamos. Eu tava sempre com a mochila pronta, sabe? Vamos Para lá. estar, para vivenciar aquilo. E aí depois eu gostava das cartas do tarô, e aí eu tinha uma amiga bruxa dela, dizia, tu também é bruxa? Eu digo, ah, não, eu não sou. Aham. Sabe? Então, assim, a gente vai se afastando, até porque a sociedade também impõe essa coisa, sabe? Ai, que besteira falar sobre Deus, né? As pessoas falam pouco sobre Deus, sobre o universo, sobre essa força maior, seja lá o nome que Eu a acho que tá pessoa mudando um dê. pouco a forma de Deus, né? Tá mudando agora que ele não tem mais uma forma, não precisa ser sofredor, não precisa ser Aquela coisa do desgastante, pecado, não daquela coisa precisa. pesada. Então tá rasgando mais essa malha de ilusão, né? Aonde a gente fica preso. Então, a gente fica preso em muitas questões, inclusive fica preso no próprio ego, né? Sobre espiritualidade, né? Então, eu vi algumas questões, assim, que eu trabalho com trauma, e dentro dessa questão traumática, corporal, a gente tem que se aprofundar um pouco mais, porque a maneira com que o ego tem de enganar o processo para você não chegar naquilo que é real, é muito perfeita. O teu ego, ele é muito inteligente para ludibriar você e você não chegar no ponto do coração, porque ele tá te defendendo de uma dor. Uhum. O que está acontecendo ali é natural, ele vai defender de uma dor, né? Até que a gente comece a desmistificar o que é dor de verdade. Dor é continuar sofrendo, tomando remédio, se sentindo mal, não expressando você plenamente, né? O que é dor? Agora a gente está revendo essa maneira. O que é dor para mim hoje? É viver uma vida sem graça, inteira, que eu vou ter que conviver comigo dessa maneira a vida inteira até morrer, ou dor é aonde eu vou acessar as minhas questões para me curar. E tem E muita dali surgiu a tua potência. e dali surgiu o que realmente está acontecendo com você, né? Então, eu acho que na religião, eu sou adepta a muitas também, muitas tradições ancestrais, religiões não. Sim. Então, Filosofias, a gente pode dizer. porque tem um embasamento, tem um trabalho feito há milhões e milhões de anos aí, né? Uhum. Então, tradições ancestrais. E aí, no momento que essas tradições chegaram, viraram religião, né? E o que a gente linka isso com agora, eu linko isso com agora o universalismo e a forma espiritualizada da gente lidar com os traumas, das emoções. Então, se às vezes eu pego uma crença, eu desenvolvo uma crença, da qual não teria embasamento científico nenhum, não teria lógica, na questão de tratar o trauma na sua origem, e eu acredito nessa história para não acessar o que é de verdade em mim, para não acessar uma dor que eu carrego, ou uma raiva de mim que eu carrego, ou uma emoção que eu não quero acessar. Parece que é mais fácil. É mais fácil. Parece. Um exemplo Parece. que foi bem bacana, assim, de dar, que o Amani trabalha muito sobre isso, assim, que eu acho bem importante sobre espiritualidade. Quando a gente chega nesse caminho de espiritualidade, a gente tem que cuidar com a gente mesmo, com a nossa mente. Uhum. Por exemplo, um trauma de que a minha mãe, eu estava na barriga da minha mãe e a minha mãe não sabia que eu estava na barriga dela por 4 meses, por 5 meses. E quando uma pessoa adulta vai conectar com essa informação, quem lê isso é o ego, é o personagem. E ele vai conectar com uma forma mental de se expressar, mental de se julgar. Então, se a minha mãe não sabia que eu estava na barriga dela, então eu tenho rejeição da minha mãe. Olha a conta que se faz. E é uma conta perigosa, porque de fato não aconteceu isso.
Se você for ver, o bebê na barriga da mãe, ele não tem cérebro para entender essa lógica. Uhum. No máximo, ele vai sentir o que a mãe sentiu por ela mesma. Ele não vai calcular uma história. Então, quem que está calculando uma história para poder viver uma dor? Né? Para poder sentir um trauma, para poder imaginar um trauma, ou ludibriar uma outra coisa que está por detrás da raiva que eu sinto de mim mesmo, né? Então, por isso que lidar com trauma, emoção, Sim, essas crenças limitantes. essas questões, ela é muito perigosa, não é só entrar na emoção e expressar a emoção. Não no Amani é o desdobramento que você vai fazendo do ego. Porque no Amani tem uma tecnologia muito avançada sobre tirar véu de ilusão. E o terapeuta de Amani, ele é treinado para isso. O quanto melhor a gente puder fazer, para que ele entenda sobre desdobrar-se cada vez mais. Sim, é um paciente cada vez. Não Isso é que tu vai acessar direto tudo. então a gente vai desdobrando e se Vai tirando as permitindo camadas, os véus, como enxergar aquelas histórias que eu criei para Uhum. mim, para eu sentir a rejeição da minha mãe. Porque, né, tecnicamente, eu diria como terapeuta que talvez isso nunca existiu. Porque, né, cientificamente não é, Uhum. né, não seria um trauma. Mas daí pode ser um trauma de uma vida passada, de uma relação que tu teve com a tua Pode mãe. vir de uma vida passada e pode vir do que a mãe sentiu por ela mesma. Não existe você inventar uma história pela sua mente, dizendo que a tua mãe não sabia que você estava na barriga, Uhum. então você é rejeitada pela mãe. Isso você escutou depois de grande. Então não aconteceu de fato. A gente tem que olhar. O bebê não tem como reformular essa história. Ele Sim. tem como sentir o que a mãe sentiu. Então, se ele tem como sentir o que a mãe sentiu no sistema nervoso, ele vai sentir o que a mãe sentiu. E se foi uma incapacidade de maternar, aí sim. Isso é dado pelo sentir da mãe e não a história que você viveu. Então, como a gente está apegado né, na nossa mente a reformular visões e situações para talvez até dizer que tem um trauma de rejeição. E aí, quando você vai para terapia, quando você vai para as emoções, quando você vai para o trabalho Descascando essa de essa laranja ego toda. mesmo, assim, que eu trabalho especialmente com isso. Eu trabalho para desmascarar a sombra do ego, O ego como, não como o dono da casa, né, não como dono da como o casa. administrador da casa Ele e se adora. permitindo acessar essas Ele é coisas que ótimo. estão no inconsciente, trazendo essas dores, essas emoções e talvez esses traumas para o teu consciente, para no teu consciente tu conseguir sim entender, aceitar e transformar. Por isso que quando a gente lida com alguma dor, né, ou rejeição, abandono, ou trauma, a gente tem que olhar todas as áreas, a gente tem que tratar um integral, né? Tu não vai tratar o estômago sem tratar o teu fígado, sem tratar outras coisas, intestino, né? Faz parte dessa junção. E olhar só para fora é um perigo às vezes. Você sai mais traumatizado. Então, dentro dessa linhagem é muito específico porque a gente vai desmascarando. E não que o ego seja ruim, o ego é muito bom. Ele precisa Mas no existir. lugar dele, Só precisa ir pro lugar dele. só no lugar isso. dele, você vai Ele usar é ele. importante. Vai ser fantástico, né? Vai ser muito bom, mas não para criar histórias, né? Tá, eu te agradeço muito, Raquel. Não mora em Porto Alegre, está em Porto Alegre, mas vem durante Todos os meses. todos os meses. É, Então, quem quiser entrar em contato com a Raquel, marcar uma sessão de Amani, ir para a maca, vai ser realmente uma experiência maravilhosa, tenho certeza, e transformadora.
Obrigada pela Obrigada. tua participação. Se tu quiser deixar Obrigada mais um também. recado para quem está nos assistindo. Estou em Porto Alegre todos os meses, disponível, tem um consultório em Porto Alegre há muitos anos já, né? É uma cidade que me recebeu com muito coração e temos trabalhos lindos aqui e pessoas muito comprometidas. Eu gosto muito dos gaúchos, principalmente. Obrigada, Raquel. Obrigada Obrigada, meu mesmo. amor. Um beijo. Obrigada, viu?